Oi, pessoal! Hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre quem é o nosso verdadeiro inimigo. A gente já sabe então que quando nós nos posicionamos em oração, nós partimos para uma guerra. E nem toda guerra ela é vencida automaticamente. A gente precisa primeiramente conhecer o nosso inimigo e saber por que nós estamos lutando contra ele. E o que nós cristãos sabemos sobre o nosso verdadeiro inimigo? Nós sabemos que ele foi criado por Deus, ele era um anjo e o seu nome era Lúcifer, que significa filho da alvorada. Lúcifer, ele era o líder de todos os anjos, era o anjo mais importante. Ele era belo e radiante, mas eu quero ler o que diz em Isaías, no capítulo 14, no verso 13. Você que dizia em seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Então o orgulho levou com que Lúcifer se rebelasse contra Deus. Só que Lúcifer e 1/3 dos anjos que se rebelaram contra Deus, eles caíram do céu aqui para a terra. Foi então que ele começou a ser chamado de diabo ou Satanás. Em Apocalipse 12, 9, fala que o diabo ele engana o mundo inteiro. E em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 14, fala que ele se disfarça de anjo de luz. Então o diabo ele é o pai da mentira e ele atua no nosso meio por meio do engano. Todo soldado sabe que quando ele vai para uma guerra, ele precisa conhecer o seu inimigo, senão ele está fadado ao fracasso. E no exército de Deus não é diferente, a gente precisa saber com quem nós estamos lidando. Eu tenho um irmão meu irmão mais velho, ele serviu ao exército e ele também no ano de 2005 ele foi para uma guerra. E conversando com ele, ele me disse que nós não precisamos conhecer o nosso inimigo com intimidade, mas sim que a gente precisa conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, saber quais são as táticas que ele utiliza para nos derrubar ou derrubar os nossos. Então eu quero trazer aqui para ti algumas características que a palavra de Deus nos traz sobre a identidade do diabo, do nosso verdadeiro inimigo. Ele é o pai da mentira, o ladrão, o grande dragão e a serpente, o tentador, o vingador, o acusador, o mal, o inimigo, o príncipe deste mundo, o príncipe do poder do ar. O que eu quero trazer aqui é com que a gente venha colocar a culpa nas coisas certas. Não estou querendo dizer que nós não temos responsabilidade por absolutamente nada do que acontece com a gente, sobre as nossas batalhas, as nossas guerras. Muitas vezes nós mesmos procuramos encrenca, procuramos a confusão. Mas aqui, necessariamente, eu quero trazer isso para que você coloque a culpa nas coisas certas, no inimigo certo. Eu vejo pessoas se levantando em guerra contra o seu cônjuge, contra os seus filhos, contra o seu trabalho, né? Onde estão colocando culpa onde não se deve, e sim deixando de lutar com quem realmente tem prejudicado a sua vida. E o primeiro engano do nosso inimigo, ele quer fazer com que a gente não acredite na palavra de Deus. A gente pode ver lá no Jardim do Éden, onde o diabo se disfarçou de serpente, teve um diálogo com Eva, onde ele veio com mentiras e coisas contraditórias à palavra de Deus e induziu Eva a comer do fruto qual Deus tinha proibido. Eva, inclusive, ainda tenta falar alguma coisa que Deus falou que não era para fazer, mas o diabo ele é tão sujo que ele mente na cara dura e fala que Deus está mentindo. E é assim que acontece comigo e contigo. Quando a gente sabe da vontade de Deus, a gente sabe da sua palavra, mas o diabo vem muitas vezes com mentiras, sempre nos incentivando a cair no pecado, dizendo que é pra gente ir fundo, que não tem problema nenhum a gente fazer determinada coisa, que isso não é pecado, que Deus ele não se importa com a gente. E afinal, grande coisa tu fazer isso aí, afinal tá todo mundo fazendo. Tu não vai pro inferno por causa desse teu erro. Sabe, gente, a gente precisa muito conhecer a palavra de Deus, conhecer as escrituras sagradas, saber quem é Deus, saber quem é Jesus, conhecer a sua obra redentora e saber também quem nós somos em Deus. É claro que a nossa fé ela nos salva a partir do momento que a gente se arrepende dos nossos pecados, mas o diabo muitas vezes incentiva a gente a pecar, que a gente pode perder a nossa salvação. A nossa principal batalha sempre vai ser contra o inimigo de nossas almas, que é o diabo. Ele sempre vai estar tentando impor a sua vontade sobre a nossa vida e tentando nos impedir de viver uma vida saudável com Deus, uma vida de vitória com Jesus. Então é por isso que é muito importante a gente buscar a palavra de Deus, buscar a orientação do Espírito Santo, se orientar sobre o que a palavra de Deus fala, para com que a gente venha trilhar os caminhos que Deus quer com que a gente trilhe. E o inimigo quer com que o pecado reine na nossa vida. Jesus, um pouco antes de ser preso e ser condenado à morte, ele falou o seguinte aos seus discípulos, lá em João, no capítulo 14, verso 30.
Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, e ele não tem direito nenhum sobre mim. De fato, o diabo ele não tinha nenhum direito sobre Jesus, porque Jesus não tinha pecado. Já eu e você, a gente tem vários problemas com o pecado. Não, mas não se assuste, né? Nós não pertencemos ao diabo. A partir da obra redentora de Jesus, nós pertencemos a Cristo, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Mas quando a gente fala sobre andar nos caminhos do Senhor, a gente tem que cuidar muito para não abrir concessões, para não dar espaço para com que o diabo entre na nossa mente, no nosso coração e nas nossas vontades e atitudes. E eu quero utilizar aqui um exemplo bem legal. Quando a gente pega um pacote de biscoito, por exemplo, ele está bem fechado e lá dentro o biscoito está muito crocante, está bem gostoso. Se a gente fizer um pequeno furinho na embalagem e entrar oxigênio lá para dentro, o que, que vai acontecer? Aquele biscoito vai ficar murcho, ele vai ficar insosso, ele não vai ficar mais saboroso para consumo. E é assim que acontece com a gente quando a gente abre uma frestinha para o diabo entrar na nossa vida através do pecado, através do seu engano. A gente acaba deixando com que tudo aqui dentro seja contaminado. E embora o diabo ele não possa ultrapassar a barreira protetora do sangue de Jesus, ele pode sim aos poucos ir contaminando o nosso coração. Nós vimos então quem é o nosso inimigo e a maneira com que ele age, mas eu quero te convidar a não focar no nosso inimigo, que é o diabo, e sim a focar em Deus e focar na sua bondade. Deus sim é suficiente, Deus sim é poderoso. A obra de Jesus na cruz, ela tem que ser maior do que qualquer coisa na nossa vida. É muito importante a gente saber com quem a gente está lidando, com quem a gente está em guerra, mas é muito mais importante a gente saber quem é o nosso capitão. E a gente já viu ontem que o nosso capitão sim está do nosso lado, ele sim é poderoso para todas as coisas. Então eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e que você saiba com quem você está lutando, mas saiba também que Deus é poderoso para estar contigo. Um grande abraço.